Cada vez mais valorizamos uma interação rápida e simples, sem obstáculos, não há tempo a perder. A era da informação impõe novas formas de pensar, de agir e se comunicar. Por aplicativos de mensagens, conversamos em tempo real, enviamos documentos, fotos, vídeos, transações bancárias são feitas em um clique. Enfim, a inovação se acelerou com a pandemia da Covid-19 e a linguagem jurídica não está imune a essa nova perspectiva. Já ouviu falar sobre Visual Law? Para falar sobre essa ferramenta, a nossa convidada de hoje é a advogada Ana Manuela Caixeta. Seja bem-vinda à Hora Extra, Ana. Obrigada, Fabiola, pelo convite. É com muita satisfação que eu venho participar do Hora Extra, esse programa aqui do TRT, e principalmente para falar sobre o Visual Law e o Legal Design. O Visual Law é uma forma de linguagem jurídica? Qual o objetivo da aplicação dessa ferramenta? Ela teria um nome correspondente em português? Fabiola, o Visual Law ele é uma das ferramentas a gente utilizada do Legal Design. Na verdade, o que se trouxe foi o design para dentro do direito, usando ferramentas do design. E o Visual Law é uma das ferramentas que a gente vai utilizar elementos visuais. Dentro do Legal Design, a gente pode usar o Design Think, que é a criação de um protótipo, que a gente vai pensar na experiência do usuário, para quem que a gente vai fazer o documento, né? E utilizando o Visual Law também, que a gente vai pegar esses elementos, tipo gráficos, linha do tempo, para incrementar e facilitar a comunicação, deixar a linguagem mais clara. Se a gente fosse traduzir para o português, seria o direito visual. Então, por isso que a gente utiliza a técnica de Visual Law. E o Legal Design, o que ele engloba mais além dos recursos visuais? O Legal Design ele é focado mais na experiência do usuário. Então, ele vai entender mais para quem que é esse documento que você está fazendo. É para o magistrado, é para o seu cliente, é para uma pessoa que tem um acesso, que não tem tanto acesso à justiça. Então, o Legal Design vai te dar mais acesso à justiça, já que nós estamos falando aqui dentro do direito, as ferramentas e as técnicas do Legal Design vai dar mais acesso à justiça, através de contratos, através de notificações que podem ser feitas utilizando essas ferramentas. Ana Manuela, a técnica do Visual Law, além dos gráficos, tabelas e recursos visuais em geral, motiva o profissional a tornar também o texto mais claro, mais esquemático, né? E sair daquele juridiquês? Sim, sim. A inovação hoje do direito, né, quando a gente fala o direito 4.0 ou 5.0, que já está se falando por aí, é justamente isso. Tirar um pouco da robustez dos textos jurídicos, que nós, advogados, temos o hábito de fazer. Né? Eu, por exemplo, eu tinha esse hábito, eu comecei a usar o Visual Law desde 2019. Então, hoje, os meus textos jurídicos são bem mais claros, mais simples, para acesso mesmo às pessoas que não têm o conhecimento técnico. As técnicas do Legal Design e de Visual Law é para facilitar o usuário. E o usuário, muitas vezes, não é aquele que está dentro do judiciário. Né? O cliente, o cidadão precisa entender um pouco. Então, essas técnicas facilitam, deixa as petições mais claras, inclusive para magistrados. Né? Os magistrados, dentro da pesquisa que nós fizemos, dentro do Brasil todo, sobre o Visual Law, foi uma das coisas que mais foram reclamadas pelos magistrados. Excesso de textos e sem muita conexão. Então, essa ferramenta do Visual Law está sendo bem aceita pelos magistrados e pelos advogados também? Os advogados ainda têm um pouquinho de receio, né? Tem advogados que ainda acham que o juiz não vai entender sua petição se ela não for extensa, se não for cheia de jurisprudências, de citações de legislação. Mas os magistrados, sim. Pela pesquisa que nós fizemos, foi em 2020 que nós fizemos essa pesquisa, foi feita em todo o Brasil, nos magistrados federais. E assim, 49% dos magistrados aderem a essas questões de elementos visuais e dessa linguagem mais clara. Quais são as principais técnicas utilizadas, né, os recursos visuais utilizados pelo Visual Law na prática jurídica? Para você pensar o que você vai usar, você tem que pensar para quem você está direcionando. Se eu vou fazer uma petição, por exemplo, para o TRT, eu tenho que pensar nas ferramentas que os juízes aqui vão aderir. Como os juízes pensam. Então, quem atua dentro do Tribunal Regional do Trabalho já tem um conhecimento maior do que o pensamento dos juízes. Se eu for fazer uma petição para o Tribunal de Justiça Comum, pela Justiça Comum,
eu tenho que utilizar outras ferramentas. Por quê? O judiciário lá é uma outra perspectiva. Vamos focar aqui dentro do TRT. O que a gente costuma utilizar? A gente usa muito aqui a questão de linha do tempo para contar histórias, o storytelling, né, que facilita bastante o entendimento. Você não precisa descorrer toda uma história, né, de páginas em páginas, com uma linha do tempo você consegue. Gráficos, mostrando a questão de como funciona a hora extra. A gente usa também a questão de imagens e também a questão de vídeos, que hoje é uma ferramenta bem utilizada, né, que a gente pode contar, mostrar alguma coisa, inserindo um link de um vídeo dentro de uma petição. Então, tem um caso emblemático de um advogado que enviou um QR Code numa petição para que o juiz entendesse o que ele estava querendo solicitar da justiça, né? Isso também é usado, essa forma, o QR Code? Sim, o QR Code é um dos elementos visuais mais conhecidos e mais utilizados. Porém, não é tão adepto pelos magistrados. Por quê? Porque ele precisa de uma outra ferramenta, por exemplo, um celular, para você abrir o link, né, do QR Code, para fazer a leitura do QR Code. Mas você pode utilizar, como esse advogado fez, é muito mais simples você contar uma história, né, do que você às vezes escrever. Então você pode utilizar o link, que é mais seguro, o magistrado não precisa sair daquela ferramenta que ele está utilizando, que hoje os processos eletrônicos, né, permitem abrir ali, para você fazer isso. Ok, Ana Manuela, nós vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com a advogada Ana Manuela Caixeta sobre a ferramenta do Visual Law, que promete revolucionar os modos de fazer o direito. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com a advogada Ana Manuela Caixeta sobre o Visual Law, uma ferramenta que promete mudar o jeito de fazer direito. Nas petições, nos contratos, o uso de recursos visuais. Não é isso mesmo, Manuela? Isso mesmo, Fabiola. É uma ferramenta bem inovadora e eu acho que veio para facilitar e agregar ao mundo jurídico. Ana Manuela, você também é muito engajada, né? Introduziu o Visual Law no direito brasileiro, nos tribunais, participou da elaboração de um livro. Você pode mostrar o livro para a gente? Fabiola, esse é o primeiro livro, né, de Visual Law que foi lançado e com muita honra eu fiz parte desse livro. Sou a única advogada de Goiás que participou da coautoria desse livro. Esse livro traz diversas formas de ser aplicado o Visual Law. O artigo que eu escrevo aqui é especialmente para falar sobre o acesso à justiça dos cidadãos, através do Visual Law. Além das manifestações processuais, o Visual Law também pode proporcionar inúmeras facilidades no ambiente interno do órgão público ou do escritório. E é esse o questionamento da advogada Morgana Causa. Vamos lá? Olá, meu nome é Morgana e eu gostaria de saber quais os principais recursos o Visual Law pode oferecer para favorecer a área de gestão de um escritório de advocacia. Olá, Morgana, muito obrigada pela sua participação. Sim, o Visual Law pode facilitar a parte de gestão do escritório ou do órgão público. Você pode utilizar os elementos visuais, como também o legal design, para criar fluxos de trabalho, para criar gráficos, manuais de procedimentos, manuais internos. Então, todas essas ferramentas que a gente utiliza dentro do legal design do Visual Law pode sim facilitar a questão da gestão. Ana Manuela, o legal design, o Visual Law, estão dentro de uma questão maior que seria a inclusão, né? Sim, o legal design, o Visual Law é uma forma de incluir, Fabiola. É a gente pensar não só em nós, né, como advogado. Eu vou escrever uma petição pensando em mim, o que eu estou entendendo. E não, eu tenho que fazer um artigo jurídico, um contrato, pensando em quem vai receber, em quem vai ter a experiência de estar vendo aquele documento. Então, você acaba incluindo as pessoas dentro do mundo jurídico, que a gente tem uma questão de bloqueio, né? Que o mundo jurídico é só para alguns, não são todos que acessam.
E essas ferramentas vêm sim para trazer mais proximidade do mundo jurídico. Muito bom. A inserção de novas tecnologias no mercado jurídico é constante. É preciso se capacitar para usar a ferramenta do Visual Law? Todos devem estar abertos para as inovações que ela traz? O advogado consegue fazer isso sozinho ou ele precisa de uma ajuda profissional, de um design gráfico, por exemplo? Fabíola, eu falo, a gente não pode fazer nada sem capacitação, né? Então, assim, tudo que você pensar em fazer, você tem que se capacitar, tem que conhecer um pouco do que você está fazendo. O advogado pode sim fazer sozinho, eu faço sozinha, porque eu gosto, é uma ferramenta que eu gosto, eu sempre gostei dessa parte de artes, né, de mexer, de criar, de desenhar um pouquinho, vamos dizer assim. Com capacitação, Fabíola, a gente vai entendendo o porquê de você usar aquilo ali, porque você não usa simplesmente porque eu acho bonitinho. Você vai usar para entender o porquê. Tudo tem um motivo de você estar usando. E hoje tem vários cursos, pela internet inclusive, né? E o advogado tem que pensar na inovação. O advogado hoje que ficar preso naquela questão de tradicionalismo antigo, logo ele pode estar assim, meio que excluído do mercado. Né? A inovação está aí, nós estamos vivendo um mundo totalmente inovador, 2020, 2021 está aí para provar isso. Você podia falar um pouquinho das peças que você enviou para a gente, que a gente vai mostrar aqui agora? Você trouxe um exemplo de cada, né? Só para saber o que você usou nesses documentos. Olha, nesse contrato, foi um contrato que eu fiz para uma empresa e eu pensei para quem eu utilizar o contrato. Não era para mim e não era para a empresa, era para o usuário, para os clientes dessa empresa. Então, a gente tinha que pensar como eles vão ler o contrato, como que eles vão entender a forma de pagamento. Então, eu fiz esse contrato com essa perspectiva, né? Ele é um contrato um pouco diferente, as assinaturas do contrato, eles são feitos de uma forma diferente. Tem um estudo que comprova que quando você assina no início do contrato, abaixo do seu nome, as pessoas têm 99% de chance de cumprir o que está no contrato. O outro modelo que eu trouxe para vocês foi um memorial, né, que foi apresentado dentro do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, que também foi bem aceito, porque ele facilita o entendimento, porque o memorial, você não precisa redigir as peças novamente, você tem que destacar aquilo que você quer que seja avaliado, o que você acha que é importante. Então, esse memorial que foi feito, ele é bem sucinto, tendo a complexidade do caso bem ressaltado e foi bem aceito pelo tribunal, sim. Muito bom. E outra petição que a gente trouxe aqui também é um recurso, né? Já não é dentro do TRT, já é um recurso para a justiça comum, que também foi ressaltado essas questões da necessidade do cliente, né? O cliente precisava demonstrar para o magistrado algumas ferramentas que não estavam sendo passado batido dentro da petição normal, porque o texto era muito extenso. Então, a gente destacando isso, a empresa já teve um reflexo positivo, pelo menos da análise da petição dele. Uma última perguntinha como evitar que, usando a ferramenta do Visual Law, você não exagere na dose, por exemplo, muitos desenhos, muita mistura visual? Isso é uma cautela que todos têm que ter, Fabíola. Eu, por exemplo, gosto de muitas coisas, né? Eu gosto de colocar muito, eu gosto de cores, eu gosto de elementos. Mas, como eu falei, eu não faço documento para mim. Eu tenho que fazer o documento para o outro. E quando você coloca muita coisa dentro de um documento jurídico, você deixa de dar a qualificação para ele. Né? Por isso que a gente utiliza a técnica do legal design. Por quê? Você vai entender qual as cores você vai usar, porque tem o símbolo das cores, a forma de escrever, se você vai compactar um texto, você vai chamar um texto, deixar um texto em negrito ou um texto letras garrafais. Se você vai utilizar também a questão o tipo de letra que você escreve. Né? Hoje você vai ser um processo processo judicial eletrônico, você tem que usar um tipo de letra, um tipo de fonte. Se for um contrato que você vai ser impresso, você tem que utilizar um outro tipo de fonte, porque facilita a leitura. Então tem que ter muita cautela, não pensar no que você gosta e sim no usuário que vai estar recebendo aquele documento. Ok, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com a advogada Ana Manuela Caixeta sobre a ferramenta do Visual Law.
que utiliza a tecnologia e recursos visuais na prática jurídica. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pela rádio web, pelo portal. E também você pode assistir a essa entrevista pelo canal do TRT no YouTube. Até a próxima semana.